foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou-me o Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olá, boa tarde, eu sou o Lênio, aqui do meu canal, Lênio Rodrigues, e este é um vídeo que eu quero testemunhar o que o Senhor fez comigo em 1996. A experiência que Deus me deu, maravilhosa, que me marcou por todos os dias da minha vida. E eu vou levar esse testemunho até o meu último dia aqui na Terra. E eu vou afirmar isto que aconteceu comigo em 1996. Para a glória do Senhor Deus. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ok? Antes eu quero falar algumas coisinhas para você sobre mim. Para que você possa ter tranquilidade nas coisas que eu vou dizer aqui, porque eu estou afirmando, estou mostrando a minha cara, estou falando com as minhas palavras, estou me expondo, estou dando o meu nome, estou afirmando que isso aconteceu, ok? Então, primeira coisa que você tem que saber a meu respeito: eu não minto, tenho defeitos como todo ser humano tem, mas tem um defeito que eu não tenho, é ser mentiroso. Eu não minto, ok? E principalmente no que diz respeito às questões de Deus, às questões espirituais, no que diz respeito ao Senhor, ao Evangelho, à palavra de Deus. Aí que eu não posso mentir, a gente não pode mentir em hipótese alguma. E eu não minto em hipótese alguma, não porque eu sou bom, mas porque eu fui cansado pela graça de Deus. Tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber a meu respeito: eu não minto. Segunda coisa que você tem que saber: Deus não precisa da minha ajuda em nada, como Deus não precisa da ajuda de ninguém em nada. Então o meu testemunho pessoal a respeito da minha experiência com o Senhor Deus em 1996, o que me levou à conversão, é algo particular, é algo que eu testemunho com muita alegria, porque foi uma dádiva de Deus, foi um presente de Deus, a misericórdia de Deus que me alcançou naquela noite. Tá bom? Então, primeira coisa, eu não minto. Segundo, não estou fazendo isso porque, como muitos pensam, principalmente os neopentecostais e muitos pentecostais, porque não tem entendimento bíblico, que entende que Deus precisa dele de alguma forma. Isso é ridículo. Tem muita gente que pensa assim. Eu convivi em igreja pentecostal durante muitos anos, em igreja neopentecostal alguns anos, e eu sei que é assim que funciona. Então isso não tem nada a ver comigo. Ok? Terceiro,
o outro ponto que você tem que saber. Se eu não afirmar isso, se eu negar isso que aconteceu comigo, aí sim eu seria um mentiroso. Se eu negasse isso, se eu negar isso que aconteceu, pela misericórdia de Deus, comigo em 1996, se eu negar isso, aí sim eu seria um mentiroso. Ok? Então eu vou orar ao Senhor Deus, pedir para que o Senhor Deus me dê graça e me conduza neste testemunho, para a glória do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, eu clamo ao Senhor as tuas misericórdias, a tua graça, que é melhor do que a própria vida, Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, orienta-me neste testemunho a respeito das coisas que o Senhor me revelou, do que o Senhor fez, da forma como o Senhor se revelou a mim, pela sua bondade e sua misericórdia, em 1996, pela glória do nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Em 1996, vai ser muito rápido, tá? Eu vou procurar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo, ser muito objetivo, tá bom? Primeira coisa, antes de dar o testemunho, quero que você entenda o seguinte: você vai encontrar teólogos e teólogos. Você vai encontrar teólogos e teólogos, tá bom? E eu, como aconteceu numa reunião onde eu estive, numa igreja tradicional aqui em São Paulo, onde eu congreguei por cerca de 9 anos, não que eu congreguei nessa congregação 9 anos, assim, na instituição tradicional, esta instituição, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu congreguei em torno de 9 anos. E numa reunião onde eu fui ser apresentado como membro, para ser aceito como membro, eu fui colocado diante de teólogos, de um pastor e de presbíteros, que estava ali naquele momento. E aí o pastor pediu para mim, e tinha outras pessoas também, e aí o pastor falou para mim assim: Lênio, você está com a oportunidade, e eu queria que você nos dissesse quem é Jesus para você. E me fiz essa pergunta. E eu falei para ele quem é Jesus para mim, que é meu Senhor, meu Salvador, tá? E depois falei para ele: pastor, eu queria falar mais uma coisinha. Não, pode falar. Eu vou dizer uma coisa para o senhor pode juntar todos os teólogos do mundo inteiro. Falei para ele, para todos que estavam ali: o senhor pode juntar todos os teólogos do mundo inteiro para criar e para provar o que aconteceu comigo em 1996 não foi Deus. Pode juntar os teólogos do mundo inteiro para provar o que aconteceu comigo em 1996 não foi o próprio Senhor, o Deus de Israel, que fez. Ficou todo mundo me encarando, o olho arregalado assim. Os presbíteros ficaram todos com o olho arregalado assim. Então, assim, eu quero dizer para vocês: há teólogos e teólogos. Você vai encontrar teólogos para defender o ponto de vista seu. Você vai encontrar teólogo para defender o ponto de vista do seu amigo. Você vai encontrar teólogo para defender o ponto de vista da sua amiga. Tem teólogos com teorias, com teologia, para defender tudo quanto é tipo de ponto de vista. Você quer teólogo para defender posição tradicional? Tem. A rodo. Você quer teólogo para defender posição neopentecostal? Tem a rodo. Você quer teólogo para defender posição pentecostal? Tem a rodo. No mundo inteiro tem a rodo. Você encontra, sim. Você dá um tiro para cima, cai 250 mil teólogos. Exagerando, como ela fala. Só que você tem que entender o seguinte. O Deus da Bíblia, ele não cabe dentro da teologia. O Deus da Bíblia não cabe dentro da teologia. Porque ele é Deus. Ele é soberano. Ele está acima dos céus.
o Deus da Bíblia, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele ultrapassa a ciência. Esperar passar o barulho. Eu não edito o vídeo, tá? O vídeo sempre é na íntegra, tá? Então me perdoe. Tem que ter um pouquinho de paciência com relação a esses barulhos de fundo. Então, assim, o Senhor Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, dessa nação, dessa bandeira aqui, ó, o Deus de Israel, ele é soberano, ele é único, ele é majestoso, ele é excelso, ele é supremo, ele é grandioso, ele é tremendo, ele é temível. O Deus da Bíblia, o único Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele fez milagres maravilhosos no Antigo Testamento, com Moisés abrindo um mar para um povo passar. Então, o meu testemunho é com relação a este Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em 1996, eu vindo de Curitiba, saindo de Curitiba e vindo para São Paulo, eu tive a oportunidade de estar com um amigo meu, Alfredo Rodrigues, do interior de São Paulo, e fui para a casa dele. Ele me convidou, fiquei um tempo com ele lá, procurei tentar ajudá-lo em algumas coisas que ele fazia como trabalho lá, de pintura e tudo mais. Comecei a ajudá-lo lá e tal. E fiquei na casa dele durante algum tempo, procurando trabalho em São Paulo e na minha área, como técnico eletrônico, enfim, e fiquei na casa dele. E foi passando o tempo, e chegou um dia, estou resumindo para não ser muito prolongado, tá? Chegou um determinado dia, nós entramos num local lá, na casa dele lá, e eu bebi, tomei umas cachaças lá com ele, tomei umas bebidas com ele lá, acendi lá um cigarro de maconha, coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Cigarro de maconha ali com ele não causou nada ali, de certa forma. Só fiquei bêbado com as coisas todas. E depois de algum tempo nós fomos dormir. Ele foi para o quarto dele, eu subi, fui lá para cima no quarto dele e cheguei lá no quarto lá. E pairou sobre mim naquela madrugada trevas profundas. Trevas profundas. Entrei em trevas profundas. Que inclusive eu tomei uma decisão. Eu tirei toda a minha roupa, peguei uma bermuda, fiquei com uma bermuda, sem cueca, coloquei um blazer azul, sem camisa por baixo, escrevi uma cartinha despedindo do mundo e deixei lá. E saí na madrugada, quietinho e sem ele ver, abri a porta, saí de bermuda, de blazer, sem camisa por baixo, por baixo, sem camisa, descalço, debaixo de chuva, lá perto do Tatuapé, próximo da região ali da Radial Leste. E saí ali, e fui perambular pela madrugada de São Paulo, e queria dar cabo da minha vida, queria tirar minha vida. E ali fui andando, passei pela Radial Leste, saí da Radial Leste, aí fui para uma ruazinha paralela à Radial Leste, e aí eu ficava no meio da rua, pensei comigo assim, eu lembro, vou ficar no meio da rua, de repente vem um carro, já me atropela, já acaba com tudo, né? Já resolve. E fui andando ali pro meio da rua, naquela rua paralela da Radial Leste. Perdão. E os carros desviavam, buzinavam, desviavam e buzinavam, me xingavam, desviavam, buzinavam. Falei, caramba, nem para morrer eu não presto. E aí fui andando e saí, fui andando na calçada. Aí eu olhei assim para um tipo de uma esquina, assim, tinha um orelhão, né, um telefone público. E vinha chegando uma pessoa, um guarda-chuva, se eu não me engano, alguma coisa assim.
para poder usar aquele telefone. Eu pensei comigo, já sei, eu vou partir para cima desse orelhão, em cima dessa pessoa aí. Quem sabe ele tem uma arma, ou ela tem uma arma ali, tira do bolso e já dá um tiro na minha testa e acaba com tudo. Aí eu fui com tudo, saí correndo e fui em direção do orelhão. O que aconteceu? A pessoa saiu correndo. A pessoa saiu correndo. Aí eu fiquei pé da vida. Aí eu levantei a mão pro céu e eu vou falar uma frase aqui que eu nunca mais repeti essa frase. Tá? Eu vou falar com temor, tá? Eu não com a ênfase que eu disse no dia, lógico. Mas eu vou dizer para vocês o que eu falei. Eu virei para os céus e disse para o Senhor Deus. Hoje eu falo Senhor Deus, né? E disse para o Senhor Deus naquela madrugada. Deus, eu estou falando com as minhas palavras boazinhas aqui, mas na hora foi muito mais pesado do que isso. E eu disse para Deus, Senhor Deus, o Senhor não existe. Se o Senhor existe, por que eu estou nessa situação? E depois eu disse para o diabo, você também não vale nada. Porque se você existe, por que você não termina de acabar com a minha vida então? E fiquei nesse duelo. E fiquei naquela situação. Piorou mais a situação ainda. Eu fiquei mais irado ainda. Inclusive nesse duelo teológico que não existe na Bíblia. Mas enfim. Um conceito completamente errado de quem é Deus, de quem é o diabo. Não tem nada a ver. Mas eu não tinha Jesus, eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. E fui continuando andando pela madrugada lá. E fui andando e tal, e a chuva descendo. Quando chegou num determinado lugar, chuva torrencial. Eu muito cansado já, embriagado, passando mal. Bebida, coisa e tal. Eu encostei num lugar, sentei na calçada, encostei numa muretinha assim, uma coisa assim. E deitei e caí em profundo sono. Ali, totalmente embaixo de chuva. De repente, não sei quanto tempo depois, de repente, eu levantei, fiquei sentado e ouvi com estes ouvidos aqui, ó. Com estes ouvidos. Não foi uma mensagem, não foi um pensamento, não foi uma visão. Não. Eu ouvi com esses ouvidos aqui, ó, que ouve você falar comigo, que dá para ouvir música. Eu ouvi com esses ouvidos aqui. E com todas as minhas entranhas ouviram. Todos os meus poros ouviram. Simplesmente Deus, o Senhor, fala assim: levanta e vai embora. Meu amigo, você já tremeu de medo algum dia na vida? Já tremeu de medo algum dia na vida? Eu tremia. Eu ficava assim, as minhas mãos, as minhas pernas, o meu corpo. Eu tremia. Igual, não sei o que, uma vara de bambu. Eu tremia. Mas não era mais de frio, não. Eu até esqueci do frio. Eu tremia de medo. De medo. Medo. E eu levantei dali, sabe o que aconteceu? E eu comecei a chorar e tremendo de medo, e dizendo o seguinte: Senhor, Senhor, eu já estou indo, Senhor. Eu só falava isso, e tremia de medo. Senhor, Senhor, eu estou indo, Senhor. E eu fui até a casa do meu amigo dizendo isso: Senhor, Senhor, eu estou indo, Senhor. Senhor, Senhor, eu estou indo, Senhor. Senhor, Senhor, eu estou indo, Senhor. E chorando e tremendo de medo, dizendo: Senhor, Senhor, eu estou indo, Senhor. Eu estou indo, Senhor. Cheguei na casa do meu amigo, fui tentar abrir a porta, bater na porta, ele abriu. Lênio, de onde você está vindo, Lênio? Não, eu estou vindo aí do lugar aí. E ele olhou para mim assim: mas o que você fez? Eu fui sair. E voltei, fui lá,
Peguei a cartinha que eu tinha feito, que eu me lembro, joguei no lixo. Fui. Tomei um banho. Ele pegou, me deu um dinheiro. Falou assim, Lênio, vai para casa dos seus pais, Lorena. Toma aqui uma grana para você. Vai para casa dos seus pais em Lorena. Falei, tá bom. Eu peguei aquela grana, peguei algumas coisas, tipo, coloquei numa mala que eu tinha. Uma mala carregando uma mala. Entrei no metrô e fui pro Tietê. Quando chegou na estação Dom Pedro I, né? O Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? Eu comecei a passar mal, abriu a porta do metrô, jogaram praticamente, ou eu mesmo joguei, acho que fui eu mesmo que joguei a mala para fora e já saí dali vomitando de dentro do trem naquela plataforma do metrô, na estação Dom Pedro I. Não tinha ninguém na plataforma naquela manhã. Se eu não me engano, foi uma manhã de sábado. Se eu não me engano. Não tinha ninguém ali naquela plataforma. Só dava eu ali. A mala ali e soltando aquela coisa de dentro. Saía só bilis praticamente, que não tinha nada. E eu ali vomitei aquelas coisas. Quando eu olhei para o final da plataforma, tinha uma pessoa em pé, encostada ali no lugar de sentar ali, mas estava em pé. Eu olhei aquela pessoa de longe, falei, cara, eu conheço aquela pessoa ali. Peguei a mala e fui na direção dele. Quando eu cheguei do lado, na frente dele, eu olhei para ele, ele deu um sorriso para mim. Ele olhou para mim e falou assim, eu falei para ele, você não é de Lorena? Ele falou assim, você não é o irmão do Lúcio? Falou para mim. Eu falei, sou. Eu esqueci o seu nome. Augusto, isso. Nós jogamos futebol, nós jogamos bola no comercial, não é isso? Você é irmão do Lúcio, isso. Como é que é o seu nome? Lênio? Ah, isso, seu Lênio. Depois desse cumprimento, eu cheguei pertinho, olhei na cara dele. Olhei na cara dele e disse para ele assim, Augusto, você quer falar de Deus para mim, não quer? Ele regalou o olho assim e falou assim, o quê? Você quer falar de Deus para mim, não quer? Ele falou assim, o quê? Você quer ouvir de Deus? O que você quer saber de Deus? Eu falei assim, Augusto, fala tudo que você souber de Deus para mim. Ele falou assim, olha, tudo eu não sei, mas senta aqui do lado que eu vou te falar o que eu sei. Sentei do lado dele, ele abaixou, abriu a bolsa dele, pegou a Bíblia e abriu a Bíblia para mim. E me deu a Bíblia e lê para mim. Lê o que está escrito aí. Eu li o primeiro versículo da Bíblia na minha vida, que é João 3,16, onde está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que aconteceu? As lágrimas desceram. E ele foi lendo, foi abrindo a Bíblia e tem outra coisa, e começou a falar, e foi do versículo, e foi para outro, e começou a falar a palavra de Deus. Pelos meus cálculos, nós ficamos ali em torno de 2 a 3 horas sentados ali, metrô passando, e ele do lado com a Bíblia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, falando da palavra de Deus, e indo para um lado, indo para o outro, falando de Jesus, falando das promessas do Antigo Testamento, das profecias, da revelação de Jesus, quem é Jesus, quem que é um homem, quem que é um pecador, e foi tal. Pelos meus cálculos, de 2 a 3 horas, mas segundo ele falou que não. Segundo Augusto, foi mais do que isso, porque nós fomos pegar o ônibus no Tietê praticamente no final do dia. Então nós ficamos ali, ó, muito tempo ali, acabou o mundo pra gente naquele momento. O Augusto mergulhou na Bíblia e passou na Bíblia de gente para tudo quanto é lado, revelando Jesus, revelando que ia ser pecador, revelando tal. Chegamos lá no Tietê, compramos a passagem, ele parece que teve que, não sei o que aconteceu com a passagem dele, se ele perdeu, teve que comprar outra, não lembro. E fomos, entramos no ônibus, meus amigos. Quando eu entrei no ônibus com o Augusto, foi sentado do lado do Augusto. Eu olhava para a cara do Augusto, virava do lado. Quando eu olhava para a cara do Augusto, eu via uma pessoa. Quando eu olhava para o lado, eu via outra pessoa. Meu Deus do céu. Que é isso? E fiquei naquele negócio assim.
E entrou, inclusive, um senhor, parece que da Polícia Federal ali, naquele ônibus, naquele dia. Falou não sei o que lá, não lembro o que era, saiu, foi embora. Enfim, viemos para Lorena. E Augusto falou assim para mim, me procura na minha casa. Falei, pode deixar que eu vou te procurar. E fiquei ali alguns dias na casa da minha mãe, do meu pai. Resumindo, tive um problema lá com meu pai, coisa e tal. Meu pai virou para mim depois de alguns dias, falou assim, olha, eu não quero você mais aqui. Pode ir embora, não quero você mais aqui não. Falei, tá bom então. E aí eu acabei, ele me deu um dinheiro lá, eu acabei voltando para Curitiba de lá. Voltei para Curitiba, fui para pensão, consegui uma pensão lá, paguei uns dias, alguma coisa assim que aconteceu. E eu fui procurar emprego, corre para lá, corre para cá em Curitiba de novo, tal. Consegui um trabalho de técnico em eletrotécnica numa empresa de instalação de energia elétrica e de rede de computadores. Entrei nessa firma para trabalhar de noite, para instalação de cabeamento à noite em construções. Fui passando tubulação, comecei a instalar ali tubulação, coisa e tal. Chegou uma hora lá que no segunda ou na terceira madrugada, não sei, entrei na discussão com o rapaz lá, praticamente quase entrei na porrada com o cara lá. Quase fechamos o tempo lá dentro, lá, coisa e tal. E aí, quando chegou de manhã, o dono da firma chegou, pô, cara, como é que você me faz isso? Eu te dei a oportunidade, você vai brigar com o melhor funcionário da empresa. Você não pode ficar mais aqui, pode ir embora. Ele pegou e me mandou embora. De lá eu peguei um ônibus, fui na pensão. No dia seguinte peguei as coisas e voltei para Lorena. E agora, não posso ficar na casa do meu pai? Não sei onde eu vou ficar. Voltei para Lorena. E aí fiquei lá, falei, agora o que eu vou fazer? Aí eu voltei lá para casa do pai lá, se eu não me engano. O pai falou, não, vai, fica mais algum dia aí, alguma coisa assim. Fiquei mais algum dia lá. E fui procurar o Augusto. Nem que eu fui procurar o Augusto, aí as coisas aconteceram verdadeiramente. Praticamente eu fiquei junto do Augusto quase que de manhã, de tarde, de noite na casa dele, durante 2 meses a 2 meses e meio, com a mãe dele, comendo na casa dele, dormindo, saindo com ele, ajudando nas coisas da casa dele lá e para cá, com a mãe dele, com o irmão dele, ajudando nos afazeres dele ali, eventualmente. E ia para casa do meu pai e voltava para casa do Augusto, ia para casa do meu pai e voltava para casa do Augusto, e procurando trabalho ali, e procura emprego dali, procura trabalho dali, e vai em agência de emprego, coisa e tal. Moral da história, 2 meses mais ou menos, até uns 2 meses eu consegui um trabalho para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, numa empresa chamada Incon Engenharia, lá no INPE, Cachoeira Paulista. Fui trabalhar lá. Consegui alugar uma casa para poder morar junto com uma outra pessoa que depois eu fui conhecer. Mas antes disso acontecer, o que aconteceu? Durante 2 meses e pouco, praticamente, 2 meses e pouco, na casa do Augusto. O Augusto lendo a Bíblia comigo de dia, de tarde e de noite. Ele estava desempregado também, procurando emprego. E ficamos de manhã, de tarde e de noite lendo a Bíblia, lendo, rabiscando a Bíblia, perguntando para ele, e ele ia para o dicionário, e via não sei o que, e falava, e orava, e a gente jejuava. Depois no dia seguinte, depois de 2, 3 dias, continuava os estudos, tal. Depois de 2 meses, praticamente, 2 meses e meio, aí ele me levou para a igreja, uma igreja chamada Comunidade Cristã. Fui para a igreja, 6 meses depois eu estava batizado, e trabalhando na obra de Deus, empregado lá no INPE, trabalhando no Instituto de Pesquisas Espaciais, morando numa casa que eu aluguei junto para morar com um irmão da igreja que trabalhava numa loja e fazia faculdade de engenharia química. Fomos morar nessa casa, lá na Vila Nunes. E assim Deus se revelou a mim. E eu soube, nunca mais tive dúvida, desde aquele dia, quando o Senhor, o próprio Senhor Jesus, o Eterno, o Soberano, falou naquele dia para mim, levanta e vai embora. Eu quero ler um texto para você, Jeremias capítulo 33, versículo 3, um versículo muito conhecido do profeta Jeremias.
que está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou seja, firmes, que não sabes. Clama a mim. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Naquela madrugada, em 1996, sem saber o que estava acontecendo, com a cabeça totalmente doida, eu virei para os céus e falei aquelas coisas que eu falei. E este Deus, o Deus de Jeremias, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, respondeu. E ele disse: levanta e vai embora. Só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou aqui desde 1996, dizendo: só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor, o eterno, o soberano, o único Deus vivo e o Deus verdadeiro, aquele que reina, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que é, era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono de todas as coisas, aquele que não pede informação para ninguém, aquele que comanda todas as coisas, pois ele é o soberano, ele é o amado dos verdadeiros adoradores. Ele é quem tem os verdadeiros adoradores. Ele sim tem os verdadeiros adoradores. Para finalizar, eu quero que você leia comigo a primeira epístola de João, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para nós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Saiba, só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus.